Doutora, boa tarde e bem-vinda ao nosso programa. Como está? Bem, obrigada pela invitação. Muito obrigada. Estávamos nós Doutora aqui a Cláudia. dizer que quem estuda medicina queimou muitas pestanas, não é verdade? Sim, muitas ainda falta. Para salvar vidas. Sim. Deixa aqui apresentar a nossa doutora É lo Cláudia que se de Bela, É verdade. que é especialista em medicina interna. E hoje nós trazemos como tema, doutora Cláudia, a hipertensão. Quando falamos de hipertensão, falamos do quê, doutora? Ok, quando falamos de hipertensão, estamos a falar da primeira causa de doença crônica a nível mundial, que abarca no solo no mundo, é uma enfermedade global, não só no mundo, como se diz, no primeiro mundo, sino em toda a população, não? Todas as raças podemos ter, todo mundo temos a hipertensão, é a principal causa de doença crônica e o mais importante é que é um dos principais fatores de risco de doenças cardiovasculares. Portanto, se não se trata a hipertensão, temos o risco de ter doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais, que são os principais órgãos que vão a ser afetados se a hipertensão não é bem tratada. Doutora, concorda comigo que ultimamente o índice mundial de hipertensão tem estado a aumentar? Se sim, por quê? Bueno, em primeiro lugar pode ser porque a atividade do médico, a pesquisagem, ha aumentado e os doentes quizás temos mais conhecimento acerca da doença. Mas sim, é uma doença que cada dia está a aumentar mais, porque tem também relação com a obesidade, com a falta de exercício, com situações de estresse e com uma carga genética muito importante. Então, há uma carga genética que é a principal causa da hipertensão. Nós acrescentamos obesidade, malos hábitos de vida, falta de exercício, muito estresse, aumenta a morbilidade, aumenta a doença. Ok. Doutora, falou aqui de algumas causas e muito a propósito também da pergunta que o Luís colocou aqui. Mas quando falamos da hipertensão arterial, a minha cabeça vai para a tensão alta e tensão baixa dentro dessa questão da hipertensão, certo, doutora? Bueno, a hipertensão, nós dizemos que temos uma pressão alta quando Certo. temos dois tipos de leitura de tensão arterial. A tensão arterial diastólica, que quer dizer, fala de a resistência vascular dos vasos arteriais, como está, e temos umas cifras tensionais sistólicas, que quer dizer como a bomba cardíaca bota ou expulsa o sangue ao resto do corpo. Então, quando um doente se diz que é hipertenso, quando ou bem tem aumentada as duas cifras ou bem tem aumentada uma das duas. Se diz que um doente é hipertenso quando tem uma tensão arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercúrio ou uma tensão arterial diastólica por encima de 90 milímetros de mercúrio. Mas o importante também é ver no contexto do doente que estamos a falar, porque em doentes com algumas enfermedades ou doenças como doenças renais crônicas ou diabetes, as cifras tensionais têm que ser um bocadinho mais baixas. Então, se um doente diabético ou com uma doença renal crônica tem uma tensão arterial sistólica por encima de 130 e uma diastólica por encima de 85, falamos de um doente diabético com hipertensão ou de um doente com doença renal com hipertensão. Doutora,
imaginando, portanto, vamos pôr no quadro de que é uma pessoa normal, sem nenhuma patologia adicional. Qual é o limite de tensão mínimo para um homem ou para uma mulher? Varia de homem para mulher, sim, não? No, no tem que variar. Relativamente puede ser 5 milímetros de mercurio, pero un doente no hipertenso se dice que un doente tiene una tensión normal cuando en varias lecturas, porque es importante decir esto, importante hacer en consulta varias lecturas de tensión arterial, tiene una tensión arterial por debaixo de 130/80 o que tenha 130/80 de tensão arterial. Se diz que é uma pessoa sana. Ok. Doutora, com tensão normal. Eu tenho mais uma questãozinha. Falou da falta de exercício, falou da obesidade. Que outros fatores podem agravar a hipertensão? O fumar, bueno, o beber... pode agravar o estresse. Falta é que o interessante, o importante da hipertensão arterial, temos dois tipos. Temos lo que se dice a hipertensão essencial, que é mais de 90% dos casos, que é hipertensão de causa desconhecida, mas que tem uma predisposição genética muito importante em determinados grupos etários. O doente vai desenvolver a hipertensão e temos 8 ou 10% de lo que se chama uma hipertensão secundária, em la qual há uma causa, bem seja uma tumoração, um problema hormonal, a produção de substâncias, abuso de algum tipo de substâncias ilícitas que desencadenam esta hipertensão secundária. Esta hipertensão secundária preferivelmente aparece ou acontece em pessoas muito jovens, mas a hipertensão comum que nós vemos aparece em pessoas de certa idade. Anteriormente eram em pessoas que tinham mais de 55, 60 anos, e agora estamos a ver, como bem diz você, que a frequência aumentou, que já doentes com 40 ou 30 anos de idade podem ser hipertensos crônicos e formam parte desse grupo, desse 90% de hipertensos que não tem uma causa conhecida, mas tem um antecedente ou uma predisposição genética que pode ajudar a que esta pessoa tenha hipertensão arterial. Doutora, por exemplo, uma pessoa... Desculpe. Pode dizer, pode continuar, doutora. Por exemplo, esqueci de dizer que outra causa importante de hipertensão é a hipertensão induzida durante a gravidez, que se chama pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. É muito importante porque é uma doença que ocorre solo durante a gravidez, mas depois temos que fazer seguimento, porque essa pessoa, essa mulher pode ficar depois hipertensa, mas é uma hipertensão solamente associada à gravidez. Então, o que acontece com o tipo de vida que temos nós agora, que a nossa vida, a nossa comida não é a mais saudável, não tomamos adequadamente água, há muito tabagismo, muito consumo de álcool, muito estresse, muita falta de exercício, de caminhar. Então, ele que ia acontecer quando uma pessoa tinha 50 anos, agora estamos a ver que acontece muito mais cedo. Então, é importante, porque muitas vezes as pessoas dizem: mas eu sou jovem, eu não posso ser hipertenso. Pode ser hipertenso, e pode ser hipertenso crônico, e tem que ter claro que pode ser uma doença, ou geralmente é uma doença que vai durar para toda a tua vida, mas se você cuida-se, você toma medicação, você vai ao seu médico, você não tem por que ter complicações em relação com a hipertensão. Ok. Doutora Cláudia Di Bella, a questão da hipertensão
primeiro vou querer saber se é uma doença também hereditária e quais são os sintomas. O que é que me vai levar a pensar que, se calhar, eu sou uma pessoa hipertensa? Sí, generalmente, como dije anteriormente, lo que se llama hipertensión esencial, que en el más del 90% de los casos, a una predisposición genética. ¿Qué quiere decir esto? Mi mamá era hipertensa, minha mãe, mas não quer dizer que eu vou ser hipertensa, mas eu tenho a predisposição genética. Está vendo? Certo. Con referencia a los síntomas, esto es lo más, como digo yo, interesante, que a hipertensión llama-se muchas veces o asesino silencioso. ¿Qué quiere decir? A pessoa pode não ter nenhum sintoma. Sintomas em toda a sua vida e apresenta-se em uma sala de urgência com um acidente vascular cerebral, o conhecido AVC. AVC. Ou pode avaliar um doente e quando faço uma rotina de laboratório, encontro que tem a função renal muito alterada e já o doente tem uma doença renal crônica. Daí a importância de fazer o doente, ou de vez em quando todos temos que fazer uma avaliação anual. E se temos fatores de risco associados, que depois vou falar disso, se temos família com um histórico de infartos, de AVC, de doenças crônicas renais, temos que ser avaliados com mais frequência. É algo muito simples, a medição de tensão arterial. É uma doença, doutora, que eu, se for hipertensa agora, serei hipertensa para toda a vida. Só tenho medo de começar a controlar os níveis, Exatamente. Não é? É só isso, senão não me livro da hipertensão. É assim. Pode ser que, por exemplo, você tenha uma predisposição genética muito importante, mãe e pai, hipertensos muito severos, com histórico de AVC, infarto, insuficiência renal, diabéticos também, que é um fator associado. Ok. E você está com obesidade e tem um nível de vida muito estressante. Então você vai ao médico para um check-up, um controle de rotina, e você encontra-se com uma tensão arterial de 160, 90. Com uma só leitura, eu não posso dizer você é hipertenso, mas fazemos um seguimento, uma série de estudos, e você resulta ser, ainda quando tem 30 anos, você resulta ser hipertensa. O que temos que fazer? Bueno, em primeiro lugar, iniciar tratamento. Iniciar o tratamento, que geralmente é uma ou duas comprimidos al dia, porque agora temos a fortuna de que muitos medicamentos para hipertensão vêm dos produtos químicos ou dos, como se diz, desculpa a palavra, não sei como dizer dos tipos de medicamentos em um solo comprimido, e os dois vão ajudar a que você esteja em ótimo estado. Se a isso você começa a caminhar, como se recomenda, atividade física de 150 minutos semanais, e você começa a descer de peso, você pode ser que a sua tensão arterial normalize. E como se você é muito jovem, pode ser que você tenha valores normais sem medicação, mas você tem aí, como digo, como eu sempre penso e digo aos meus doentes, tem aí o histórico de que em determinado momento você foi hipertenso e tenho que fazer um seguimento cada 6 meses. Diferente é uma pessoa de mais idade e com outros fatores de risco para doença cardiovascular. Em doença cardiovascular eu falo não só de infarto, senão angina de peito, enfermidade arterial periférica, insuficiência renal crônica. Então, um doente, trata-se de um doente que, aparte de ter cifras tensionais elevadas, é diabético, tem colesterol alto,
tem antecedente de uma angina de peito, esse doente tem que ser tratado e avaliado de por vida. Uma atenção Mas os especial. casos como eu falei anteriormente, de uma pessoa jovem que baixa de peso, é muito pouco frequente. Realmente, um hipertenso, quando hipertenso, se não tem uma causa secundária, por exemplo, um tumor que produz certas substâncias, que chama-se feocromocitoma, e que se tira com um tratamento quirúrgico, se não tem isso, que isso é em 1% dos casos, provavelmente é um hipertenso crônico e vai ser hipertenso para toda a sua vida. É isso importante, eu creio que isso tem que ser o mais importante deste programa, de todos os programas que vocês têm que fazer. A importância de que não é algo que se cura, mas que se trata. Podemos controlar. Doutora Cláudia, assim mesmo a fecharmos a nossa conversa, primeiro quero que me diga como é que estão os níveis, não é? Não vou falar de números de concreto nem de percentagem, mas quero saber se aqui em Luanda, não vou falar de Angola, vou falar de Luanda de modo particular, como é que andam os casos de hipertensão? Há muitos casos e também que conselhos a doutora pode deixar aqui? Bueno, sí, no tengo una estadística como tal, pero sí puedo decir que na minha corta experiência acá em Luanda, em el serviço de urgência, de internamento, de consulta de Luanda Medical Center, donde desde há casi 2 anos tenho a fortuna de trabalhar, sí há muitos hipertensos em pessoas jovens, doentes que vêm por uma situação, por exemplo, tem uma malária e uno está a avaliar e vê que tem cifras tensionais altas. Então, uno como médico está na obrigação de dizer, quando vai a dar de alta a esse doente, aparte de dar tratamento durante a sua estadia ou mientras eu venho consulta, de depois fazer um seguimento e falar com o doente, dizer, ainda quando você pode ser muito jovem, você tem cifras tensionais elevadas e tenho que fazer um controle mais frequente. Okay. Se tem determinado, se diz, se tem 140, 90 de tensão, o doente tem que ser tratado. Ok. Doutora Cláudia Di Bella, estamos mesmo em cima do limite, mas tenho uma última questão que lhe queria colocar. Como especialista de medicina interna que é, de quanto em quanto tempo é que aconselha as pessoas adultas, os adultos, a fazerem o check-up médico? Bueno, as grandes guias, os grandes protocolos aconselham anualmente, mas quizá eu sou um bocadinho mais neurótica ou mais exigente. Se eu tenho um familiar, se eu sou uma pessoa sana, adulta, mas tenho um familiar com histórico importante de enfermidade cardiovascular, acredito que aunque seja 2 vezes anual, tem que ser avaliado. Não só a tensão arterial, senão descartar outros fatores de risco, como é colesterol alto, diabetes, ver como está a função renal. Por exemplo, acá en África hay un alto porcentaje en la raza negra, a un alto porcentaje, igual que en Latinoamérica, de personas que son tanto diabéticas como hipertensas e hipertensas severas. Okay. Entonces, yo acredito que a avaliación quizás tenga que ser 1 a 2 veces al año. En personas muy jóvenes, 1 vez al año, mas en personas de 35, 40 em adelante, o meu conselho é 2 vezes. Doutora Cláudia Di Bella, especialista em medicina interna, muito obrigado pelo seu esclarecimento e contamos tê-la mais vezes aqui no programa para outros temas. Muito obrigado. Muito obrigada pela invitação. Desculpe o meu português, mas bem o meu portanhol. Foi absolutamente perceptível. Percebemos muito bem. Obrigada, doutora. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada com Angola por o seu acolhimento comigo. Nada por isso, doutora. Bom trabalho. Boa noite. Bom, até logo.